Olá, meus amores do oitavo ano. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Do livro que a gente precisa ver. E na aula de hoje, a gente vai dar início a um conteúdo bem bacana, que é a geometria, e que eu espero que vocês se identifiquem, certo? Que conteúdo é esse, tia? A gente vai começar com a geometria trabalhando ponto, reta e plano, segmentos de reta, medida de um segmento, né, os segmentos consecutivos, colineares e os adjacentes. Vamos lá. Então, ponto, reta e plano. A gente começa com um conceito primitivo dessas três palavrinhas, né? Que fala, na geometria temos três conceitos intuitivos, ou seja, são conceitos primitivos. O ponto, a gente não tem um conceito em si, o que é um ponto, né? Mas a gente pode indicá-lo, né? O ponto que para indicá-lo utilizamos uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, o ponto a gente utiliza ele para indicar ele uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Daqui a pouco a gente vê o ponto. A reta, ela é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, ela tende para o infinito nos dois sentidos, certo? Ela é infinita, a reta. Por isso, só representamos apenas uma parte dela. Para indicar as retas, utilizamos as letras minúsculas do nosso alfabeto. E por último, o plano é também ilimitado, ou seja, o plano ele é infinito em todas as direções. E para indicar um plano, utilizamos letras minúsculas do alfabeto grego. Então, a gente viu a parte teórica e aqui a sua representação. Como eu falei, o ponto, aqui temos o ponto P. Então, ele é representado pela letra maiúscula do nosso alfabeto e é esse pontinho aqui, que a gente não tem como definir, porque é um ponto mesmo, é um conceito intuitivo, né? Ele é primitivo, digamos assim. Então, ponto, a gente representa ele da seguinte forma, um pontinho e a sua letra é uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Temos aqui a reta R, que ela é infinita, gente, certo? A reta, ela é infinita nos dois sentidos. Nas suas duas extremidades, ela é infinita. E é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, aqui a gente tem um Rzinho minúsculo. O ponto é representado por uma letra maiúscula. E o plano também, ele é infinito, certo? Em todas as direções, ele é ilimitado. E ele é representado por uma letra minúscula, só que é do alfabeto grego. Então, aqui a gente tem, a letra alfa, o plano alfa, certo? Esse símbolozinho aqui é uma letrinha grega, minúscula, que é alfa, por isso que a gente fala ponto P, reta R e o plano alfa, ok? Vamos lá. Quando relacionamos os três elementos temos, ou seja, nós temos o ponto, reta e plano. Quando a gente relaciona os três elementos, nós temos, o que é a primeira? Um ponto pertence ou não pertence a uma reta, ou seja, um ponto, nesse caso aqui, nós temos a reta R. Se a gente relacionar esse ponto P pertence à reta R? Não pertence. Mas se eu colocasse aqui, esse ponto B, esse pontinho B bem aqui, esse ponto B ele pertence à reta R. Então, por isso que ele fala, um ponto ele pode ou não pertencer. O B pertence, o P não pertence. Então, por isso que ele fala, um ponto pode ou não pertencer a uma reta. Um ponto pertence ou não pertence a uma reta. Aí o segundo ele fala, um ponto pertence ou não pertence a um plano. Ou seja, é a mesma coisa aqui. Vou botar aqui, ponto A. Ponto E. E aqui, o ponto C. O ponto A e o ponto E, ele pertence ao plano alfa. Mas o ponto C, ele pertence? Não pertence. O ponto P também pertence? Não pertence. Então, por isso que ele fala, um ponto pode ou não pertencer a um plano.
E por último, uma reta estar contida ou não estar contida em um plano. É a mesma coisa, ó. Se a gente analisar essa reta R, ela não está contida nesse plano alfa. Mas se eu traçar uma reta, aqui, ó, reta S, ela está contida no plano alfa. Já a R não está. Então, é essa relação que ele quer trazer para a gente. De quando estar contida ou não estar contida, de quando pertence ou não pertence. Aí aqui ele colocou a ideia, né? No caso, ó, para fixar mais ainda. P pertence a R. Ou seja, lê-se, o ponto P pertence à reta R. Porque nós temos uma retinha aqui e o ponto P está marcado mesmo em cima dela. Ó, então, o ponto P pertence à reta R. A não pertence, né? Porque tem esse Ezinho cortado, então A não pertence a R. Como é que se lê? O ponto A não pertence à reta R. Ó, o pontinho A ele não está contido aqui na reta, está fora. Então ele não pertence à reta R. E aqui nós temos R está contida em alfa. Lê-se, a reta R está contida no plano alfa. Ou seja, porque a reta, nós temos o planinho aqui, ó, plano alfa, vem aqui. E a reta ela está contida nesse plano, dentro dele. Então, ela pertence. Só para fixar mais essas teorias, essas questões, certo? Aí eu separei aqui a questão da página 114 para a gente resolver. Usando as palavras ponto, reta e plano, escreva a ideia que você tem quando vê. A. Quando você vê uma estrela no céu, qual é a ideia que dá? De ponto. B. Uma folha de um livro. Você pega lá a folhinha de um livro, qual é a ideia que você tem? Plano. Um barbante esticado. Você tem ideia de uma reta. Um furo de um compasso na folha de papel. Então, tem um compasso lá, pontinha fininha. Então, aquele furinho representa o quê? Um ponto, certo? Para a gente ter a noção de ideia de ponto, reta e plano. Dentro disso, nós temos os postulados da geometria. Então, postulados são como se fossem regras fundamentais, igual que a gente viu a questão dos elementos, né? Quando a gente relaciona os três. Então, são postulados. O primeiro ele fala, peguei aqui os três importantes. Um plano é um conjunto de pontos, ou seja, é como se esse plano aqui fosse vários pontinhos juntinhos. É um conjunto de planos, de pontos, que quando eles ficam juntinhos, um monte de pontinhos, ele vai formar o quê? O meu plano, ok? É um conjunto de pontos. Uma reta é um conjunto de pontos, ou seja, uma reta também vai ser um conjunto de pontos. Ó, tenho esse ponto, com esse, com esse, com esse. Então, o conjunto desses pontinhos também vai formar a reta, conjunto de pontos. Uma reta R, sendo um conjunto de pontos, pode ou não estar contida no plano. Foi o que eu falei. A reta ela pode estar ou não contida dentro do plano alfa, plano beta, enfim. Foi o que a gente acabou de ver. Ela pode estar contida ou não. Vamos lá. Observe o plano com os pontos e a reta a seguir. Então, aqui eu peguei mais uma questão da página 115 para a gente poder exercitar e fixar. Então, observe o plano com os pontos e a reta a seguir. Então, está na página 115. Então, nós temos essa imagem aqui, ó. Nós temos a reta R, o ponto C, B, A, D, E. E nós temos o plano alfa, ok? Aí ele pergunta, quais pontos pertencem à reta R? Então, que pontos pertencem à reta R? Aqui, ó. É o pontinho B e o ponto C. Tio, o ponto D pertence? Não pertence à reta, não. Para pertencer à reta, tem que estar contido nela, tem que estar marcadinho nela, em cima dela. Então, quem é os pontos que pertencem à reta R, B e C? Então, nós temos aqui, ó, B e C. Quais pontos podemos escolher para criarmos outro plano? Então, aqui a resposta, quaisquer 3 pontos do plano.
Então, para poder criar, eu posso pegar qualquer um dos três. Eu posso pegar A, B, C, eu posso pegar B, D, E, qualquer um dos três, certo? Quaisquer 3 pontos desse plano eu posso pegar para estar criando um plano, tá bom? Semi-retas e segmentos de reta. Então, aqui a gente já vai dando continuidade ao nosso conteúdo, que fala: o ponto A é a origem das semi-retas. A reta R é a reta suporte das semi-retas e é representado pelo símbolo seguinte, esse símbolo que representa uma seta. Então, primeiro a gente vai entender o que é uma semi-reta. Nós temos aqui, gente, a reta R, certo? Nós temos a reta R. Quando eu marco aqui, eu sinalizo esse pontinho A nessa reta R, é como se eu estivesse dividindo essa reta, certo? A apresentação de uma parte dela em 2 partes, R1 e R2. Em que esse A é o meu ponto de origem, ou seja, a semi-reta, ela tem um começo, ela tem um ponto onde ela começa. Onde é que ela começa aqui nesse caso? No ponto A. Então, ela pode começar no ponto A e caminhar infinitamente para R1, ou ela pode começar aqui no ponto A e caminhar infinitamente para o R2. E ela é representada por este símbolozinho aqui, que é uma seta, que a gente coloca em cima para representar que é uma semi-reta, ok? Então, a semi-reta, ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Aqui ela começa em A, mas ela pode ir infinitamente para o R1. Aqui ela começa em A, mas ela tende infinitamente para o R2, ó, certo? Então, a semi-reta, ela tem um começo, mas não tem um fim. Agora, se considerarmos os pontos A e B na reta R, a figura geométrica obtida entre os 2 pontos é chamada de segmento de reta. Então, a gente viu que a semi-reta, ela é como se fosse a metade de uma reta mesmo. A reta em si, ela não tem início e ela não tem fim. Ela é infinita nos 2 sentidos, a reta. A semi-reta não, ela já tem um começo. Ela começa num ponto, mas ela não tem fim. E o segmento de reta, que a gente está vendo aqui, ele tem um começo e ele tem um fim. Que é nesse caso aqui, ó, nós temos a reta R. Bem aqui, ó, a reta R. Aí ela marcou aqui um pontinho A, aqui, e o ponto B. Essa parte aqui, ó, que a gente obtém, essa partezinha vermelha, entre A e B, a gente chama de quê? Segmento de reta, onde as extremidades é A e B. Porque aqui, ó, vai ter um começo, digamos, começa em A e termina onde? Em B. Então, quando existe um começo e um fim, tipo um ponto A, ponto B, do ponto C até o ponto D, a gente chama isso de segmento de reta, tá bom? Entendido esses 2 conceitos, a gente vem aqui, ó. Medida de um segmento. Então, a gente entendeu que é a semi-reta, a gente entendeu o que é o segmento de reta, e esse segmento, ele é dado por um número real, essa medida, né, com a unidade em centímetros. Ou seja, para mim medir um segmento, só pode ser valores positivos. Eu nunca vou medir uma sala, eu vou dizer que ela mede menos 3 metros. Não existe isso. É 3 metros. Então, medida sempre vem com um valor positivo real. No caso aqui, dentro da medida dos segmentos, nós vamos classificar eles, certo? Então, temos aqui os segmentos congruentes. Tia, o que são segmentos congruentes? São segmentos de retas que têm a mesma medida. Então, eu separei aqui, ó, A, B, é o segmento. De A, começa em A e termina em B. Ele mede quanto aqui? 4 centímetros. Eu tenho outro segmento que ele começa em C e termina em D. Ele também mede 4 centímetros. Logo, se AB é igual a 4 e CD também eu posso dizer que esses 2 segmentos, eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, eu posso representar da seguinte forma, ó.
AB, que é o segmento AB, ele é congruente, ou seja, coloca esses 3 tracinhos com o segmento CD. Por quê? Porque AB mede 4 centímetros e CD também mede 4 centímetros. Então, eles são congruentes. Além disso, tia, o que é que eu posso determinar no segmento? Eu posso determinar o ponto médio. Ponto médio de um segmento é um ponto M que divide em 2 partes iguais no segmento. Então, aqui eu tenho, gente, ó, o segmento A até B, ou seja, ele começa aqui em A, termina em B. E eu posso determinar esse ponto médio aqui, ó, representado pela letra M. Esse ponto médio vai dividir o segmento A até o B em 2 partes iguais. Por exemplo, se eu falo aqui, gente, do segmento do ponto A até o ponto B, corresponde a 20 centímetros, certo? Esse ponto médio aqui, ele vai estar dividindo em 2 partes, ou seja, 20 dividido por 2, 10. Então, quer dizer que de A até M vale 10 centímetros e de M até B vale 10 centímetros. Justamente, a junção deles dois, ó, 10 mais 10 vai dar o valor total, que é 20 centímetros. Então, o ponto médio é sempre o valor total do segmento dividido por 2, que ele vai dividir em 2 partes iguais. Então, aqui ele bota M é interno ao segmento AB, onde AM ele é congruente, ou seja, ele tem a mesma medida de MB, ok? Então, eu separei aqui uma questão para a gente resolver. Ele fala assim: considere os 4 pontos distintos, A, B, C e D, sobre uma reta, sendo que AB é igual a 6 centímetros. Então, ele primeiro colocou aqui a reta. Aí, ele colocou os pontos A, B, C, D. Aí, ele disse assim, ó, AB é igual a 6 centímetros, ou seja, de A até B é 6 centímetros. De B até C é 3. De B até C é 3. E de C até D vale 5. De C até D vale 5. Em M, o ponto médio de A a D, ou seja, o ponto médio, vou colocar aqui, ó, de A até D, como se fosse aqui no meio, certo? Ponto médio. Esse 3, gente, é o segmento quanto vale de B até C. E o ponto médio não é o ponto que divide o segmento total em 2 partes iguais, então ele fica mesmo no meio. De A a D. Qual é a distância entre os pontos M e B? Então, ele quer saber aqui qual é a distância do ponto B até o ponto M. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou calcular quanto vale esse ponto médio. O ponto médio não é o valor total do segmento dividido por 2, então eu somo, ó, 6 mais 3, 9. 9 mais 5 dá 14. Então, eu vou botar aqui, ó, M é igual a 14, dividido por quem? Por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. Quer dizer que o ponto médio aqui, ó, ele está marcando bem em cima do 7. Porque de A até D não é 14, eu não somei os 3 valores, que deu, ó, 6, 3 e 5. De A até D é 14. O ponto médio não é o valor total dividido por 2? 14 por 2, 7. Então, aqui, ó, mesmo no centro desse segmento, vale 7. Aí, ele quer saber qual é a distância entre o ponto M e o ponto B. Aí, você analisa. A questão diz que AB é igual a 6, ou seja, de A até B, até bem aqui, ó, de A até B é 6. Então, de 6 até M, de B até M, eu tenho que andar de 6 até 7. Então, eu faço aqui, ó, 7 menos 6 é igual a quanto? 1. Então, a distância é de 1 centímetro.
A distância aqui fica de 1 centímetro, ok? Respondida a nossa questão. Agora a gente vai para os segmentos consecutivos. Tia, quando é que o segmento é consecutivo? Dois segmentos que apresentam uma extremidade comum são denominados consecutivos. Então, o que é essa extremidade comum? É como se fosse um lado, um pontinho que está comum. Vamos lá, ó. Eu tenho AB e BC. Tem um segmento aqui, ó. AB e BC. Então, quem é a extremidade comum aqui, ó? A extremidade B, que tanto ela faz parte do AB como do BC. Então, essa extremidade é comum. Aqui nós temos também o que, ó? AB e BC, da mesma forma, são extremidades comuns. Quem vai ser a minha extremidade comum aqui? B. Então, nós temos dois segmentos consecutivos, é quando ele apresenta extremidades comuns, né? Então, eles são denominados consecutivos. Então, aqui nós temos segmentos consecutivos. Exemplos, ó. AB e BC são consecutivos. AB e BC também são consecutivos. Eles também, além de ter uma extremidade comum, eles apresentam uma sequência, né? São consecutivos. Vem um após o outro. Depois dos segmentos consecutivos, nós temos os segmentos colineares. O que quer dizer isso? Dois segmentos que têm a mesma reta de suporte são denominados colineares. Na figura a seguir, os segmentos AB e CD são colineares, pois têm a mesma reta suporte, ou seja, eles estão na mesma reta. Se a gente analisar aqui, ó, AB e BC, eles são consecutivos, mas não são colineares. Por quê? Eles não estão na mesma reta. Se eu traçar aqui uma reta, ó, A e C ficam na mesma reta, mas o B não fica. Então, eles não são colineares, eles são consecutivos. Neste caso aqui, ó, eles são colineares, estão na mesma reta, que é igual a este caso, ó, AB, CD, são colineares, ok? Nesse caso agora de segmentos adjacentes, dois segmentos que são consecutivos e colineares e tem somente um ponto em comum, são denominados adjacentes. Então aqui, ó, preste atenção, tem que ser consecutivos e colineares. Somente um ponto em comum são denominados adjacentes. Então aqui na figura ele dá o exemplo, ó, AB e BC. Só tem um ponto em comum, que é a extremidade B. Eles são consecutivos, porque tem essa extremidade aqui comum. E são colineares, porque estão na mesma reta. Então, quando tem as duas características, a gente classifica esse segmento como adjacentes. Ok? Então, a nossa aula termina aqui, certo, gente? O conteúdo que a gente tinha que explorar são esses. É mais uma parte teórica. À medida que for vermos atividades na próxima aula, que eu vou fazer a correção com vocês, a gente vai aplicar mais ainda esses conceitos dentro das questões, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês sinalizem pra gente no grupo, tá bom? E tenham uma ótima semana de estudos.